faz muito tempo que a gente não vê os evangelhos, e às vezes os evangelhos, a gente não sabe muito bem qual é o papel dos evangelhos, o alcance dos evangelhos que eles têm. Porque a gente vê os evangelhos como as boas novas, é a salvação. O que é? Mas não é só isso. Os evangelhos, na verdade, Jesus, ele veio, é a vida de Jesus, é um ministério de Jesus. Os evangelhos, eles são uma recapitulação da palavra, da Bíblia, da palavra, desde o início até a ascensão de Jesus, né? Então, depois começa a primeira igreja. Então, é super importante a gente entender a mensagem dos evangelhos. Os evangelhos, eles têm como mensagem principal, além da salvação, da boa nova, eles demonstram o novo templo que a gente é. Jesus, ele veio em substituição, na verdade, do tabernáculo, que era Deus que morava, habitava no tabernáculo, na tenda. Jesus veio agora em substituição de Deus na terra. Ele se encarnou, é o próprio Deus, e depois ainda, quando foi embora, nos deixa o Espírito Santo. Isso é a mensagem real dos evangelhos, para a gente entender que Deus continua com a gente, como ele estava antes, até o Davi, dentro desse tabernáculo móvel, que depois o Davi queria construir o templo fixo, para Deus, mas de fato é Salomão que o construiu, fez um lugar fixo, que não era mais a tenda que estava no meio do acampamento, mas que virou um templo. E depois Jesus veio, através da mensagem, Deus mandou Jesus, se encarnou, através da mensagem dos evangelhos, para continuar essa presença dentro dos homens, o que ele já tinha antes no tabernáculo, só que agora, na nova aliança, é através da dispensação do Espírito Santo. Então, tem 4 evangelhos, hein? O de Mateus, que é o evangelho que é apresentado como Jesus, que apresenta Jesus como Filho de Deus, né? Ele prega para os judeus. Aí tem o de Marcos, que o evangelista Marcos, ele era um discípulo de Pedro, na verdade. Ele era bem criancinho quando Jesus estava durante o ministério de Jesus. Ele escreveu esse evangelho para os romanos, principalmente. Ele apresenta Jesus como um servo, hein? Como um homem. Aí tem o evangelho de Lucas, que é um evangelho que é escrito mais para os gregos e para os pagãos. Então, cada um evangelho ele tem um direcionamento, tem um foco. É João, que escreveu que não é um evangelho sinótico, que é o evangelho que a gente vai passar, que é o evangelho de João, que veio depois dos 3 outros. Então, ele escreveu esse evangelho quando os 3 outros já estavam escritos. Então, ele é mais... como que a gente poderia falar? Mais... ele aponta mais as coisas... Ele é mais fativo, hein? Ele fala de fatos reais, não tanto de milagre, mas do papel de Jesus, hein? Ele é para a igreja, para os cristãos. E os outros não eram, né? Um era para o pagão, para os romanos, e o outro para os judeus. Ele escreveu para a igreja já, né? Porque ele escreveu depois. Então, os evangelhos são maravilhosos, a gente vai estudar, vai passar em revista esse evangelho de João. E antes de começar, eu queria ler tudo que eu falei agora em relação ao templo, essa mensagem que a gente é o templo, que não há mais um templo físico, mas que é justamente Jesus que veio para substituir esse tabernáculo, que a gente o tabernáculo santo. E para quem tem a Bíblia do Spurgeon, tem uma anotação na Bíblia que eu queria ler antes de começar, que ela é muito... Ela vai explicando, ela vai passando em revista a mensagem do Evangelho.
como falei, os evangelhos, eles repassam toda a Bíblia, desde a criação do mundo até a ascensão de Jesus. Eu vou ler, então, essa anotação do Spurgeon, do Evangelho de João, antes de depois ler em Hebreus esse fato de que a gente agora é o templo, hein? Então, houve um tempo em que Deus comungou livremente com os homens. A voz do Senhor Deus era ouvida quando ele caminhava pelo jardim, quando soprava a brisa do entardecer. Como Adão... Você não falou onde é? Sim, eu falei a nota de João, dentro da Bíblia de Spurgeon. É a nota do Spurgeon dentro do Evangelho de João. É na página 1232. É lá embaixo, tá? Mas eu leio e depois a gente vai pegar a Bíblia mesmo. Mas essa anotação é muito sinótica. A gente vai entendendo bem o que é o Evangelho, qual a mensagem do Evangelho além da salvação. Então vou recomeçar. Houve um tempo em que Deus comungou livremente com os homens. A voz do Senhor Deus era ouvida quando ele caminhava pelo jardim e quando soprava a brisa do entardecer. Como Adão não caído ainda, o grande Deus teve amizade doce e íntima, mas o pecado veio e não apenas destruiu o jardim, mas destruiu a comunhão de Deus com a sua criatura, o homem. O Senhor Deus, em amor infinito, decidiu que ele mesmo encurtaria a distância e habitaria novamente com o homem, e, em sinal disso, ele se manifestou à sua nação escolhida, Israel, quando o povo estava no deserto. Ele ficou satisfeito por habitar em tipo e símbolo entre o seu povo, no centro e no coração do acampamento deles, que era dentro do tabernáculo, hein? O dia do tipo acabou, o dia do tipo acabou, não vemos mais uma nação isolada de todas as outras e feita para ser como a igreja no deserto. No entanto, há uma verdadeira casa de Deus, um verdadeiro templo do Eterno, uma morada viva da divinidade. A Epístola aos Hebreus fala do verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor, e não por mãos humanas. Ainda existe um lugar secreto onde Deus encontra o homem e mantém comunhão com ele. Esse lugar é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. A humanidade de Cristo torna-se para nós o antitipo dessa tenda, que era o tabernáculo, no centro do acampamento. Deus está em Cristo Jesus é Deus. E em sua pessoa bendita, Deus habita no meio de nós como em uma tenda, pois tal é a força do original em nosso texto. Assim a palavra se torna ser humano, através de Jesus, carne e osso, e tabernaculou, ou habitou entre nós. Isto é, em Cristo Jesus, o Senhor habitou entre os homens como o Deus dos antigos habitou no seu santuário entre as tribos de Israel. Isso é muito prazeroso e esperançoso para nós. O Senhor Deus realmente habita entre nós mediante a encarnação de seu Filho. Isso é muito importante a gente ter essa noção que Deus ele veio habitar antes, era só para os sacerdotes, o sumo sacerdote poder entrar lá, mas ele habitava fisicamente dentro de uma tenda, dentro de um tabernáculo. Até Davi, depois Davi falou para Deus que ele queria construir o templo, construiu o templo e teve um lugar físico. Até que depois ele foi destruído, reformado, etc. A gente viu quanto que ele foi
sacaneado esse templo, né, que ele virou cheio de coisas idólatras, depois no período de Herodes, na última vez que eles restauraram ele, então sumiu do povo. Hein? E Deus, através da sua misericórdia, ele mandou então Jesus Cristo entre nós de novo, e dispensou, quando Jesus foi para o céu, dispensou o Espírito Santo. Então ele continua morando com a gente. Vamos então ver lá em Hebreus, como ele está falando aqui, no capítulo 8, onde ele fala desse tabernáculo que somos nós hoje. Hein? É isso agora no Novo Testamento. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 2. Na página 1423 da Spurgeon. Porque isso é uma introdução importante. Importante a leitura dos evangelhos, ou do Evangelho de João que a gente vai ler. Eu vou começar hoje por 1 ou 2 capítulos, mas eu quero realmente que a gente continue depois lendo esse evangelho todinho, porque é a mensagem de Jesus para nós, né? O resto são as cartas. Agora, a gente tem que conhecer a mensagem de Jesus, a gente tem que ter ela no coração bem clara, nítida, né? Como que ela é. Hebreus 8, versículo 2. Ele fala assim, a gente presume que é Paulo, né, que está falando isso. Ele ministra ali, eu vou ler desde o 1. O mais importante é que temos um sumo sacerdote, sendo que é Jesus Cristo, sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus, do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali, no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor, e não por mãos humanas. Então, o tabernáculo do Senhor está agora lá no céu, não está mais na terra. A gente vai ver que nós nos tornamos essa representação do tabernáculo, a representação. No capítulo 9 de Hebreus, a página seguinte, no versículo 24, está escrito assim: pois Cristo não entrou num santuário feito de mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Esse tabernáculo que a gente tinha, Abraão, que todo mundo tinha lá no deserto, Moisés, é claro que ele era uma mera representação, apesar dele habitar aqui, de habitar nele. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Vamos continuar lendo em Atos, antes de iniciar, no capítulo 7 e 17, em Atos, a gente leu isso no 17, acho que a penúltima vez, ou a última vez, Atos 7, capítulo 7, 44 até 8, 1. Atos 7, 44 até o 8, 1. Atos 7, 44. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou dessa terra, foi levado com eles para o seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. É importante a gente saber como Deus habitava entre as pessoas antes, e até onde ele foi, e como que ele habita hoje. Ele veio habitar através de Jesus e hoje. Isso é a mensagem do Evangelho. Davi encontrou favor diante de Deus, pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem o construiu, o filho dele.
O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mão humana. Como disse o profeta, o céu é meu trono. Em Isaías 66, a gente não vai ler. O céu é meu trono e a terra é o suporte dos meus pés, o pedestal, o meu pedestal. Acaso construíram para mim um templo assim tão bom? Disse o Senhor, que era o templo de Salomão. Ele era suntuoso. Mas o Senhor fala, mas acaso vocês construíram uma coisa tão boa? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Então, tudo que a gente pode fazer, em templos, em tudo para agradar o Senhor, nada vai chegar nem ao calcanhar do que Ele fez, Ele que criou tudo. Então, como que a gente poderia retribuir através de construções, hein? Povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? E hoje a gente tem o Espírito Santo. Foi o que seus antepassados fizeram. E vocês também o fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram, mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, de Cristo, hein? A quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenha recebida das mãos dos anjos, de anjos, que era quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Hein? Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para os céus e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejam os céus abertos, e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o Paulo, hein? Que era Saulo que estava lá. Ainda Paulo não convertido. Hein? Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e gritou, Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu, morreu. Hein? E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão, naquela época. Então eles não entendiam, eles não entenderam a mensagem. Mesmo quando Jesus veio, eles não entenderam essa mensagem. Recusaram o Espírito Santo, como ele está falando. Vocês recusaram até hoje, como seus antepassados recusaram, vocês estão recusando o Espírito Santo. A gente, aí essa mensagem que eles não entenderam, essa mensagem que a gente vai ler, que a gente tem que entender, que a gente agora, Jesus se foi, a gente vai ler tudo isso, ele nos mandou o Espírito Santo, ele continua com a gente, ele é muito vivo, porque continua com a gente. Então vou ler ainda em Atos 17, 4, 5 versículos, é uma repetição do que a gente leu da última ou penúltima vez, mas é importante a gente frisar sempre esse fato que Deus não habita em templos. Ele já usou um tabernáculo feito de tenda, ele já usou um templo, mas não usa mais. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo santo hoje, o lugar santo onde ele mora. Atos 17, 24, 29. 24, 29. Até 29. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma, ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, do Adão, hein?
tendo decidido de antemão onde se estabeleceram e por quanto tempo. O tempo, tudo está definido. É isso que a gente vai ler, que a gente vai ver lendo o Evangelho de João. É desde o início da criação até a sua ascensão. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, ele nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas. Somos descendência dele, e por isso, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesão. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Vou parar aqui, vamos começar então a ler o Evangelho de João. A gente entende agora como que ele vive, que a gente sempre lendo o Evangelho, a gente tenha já essa noção que Jesus não vive mais em templos feitos de pedra, né, feitos pelos homens. A gente vai entender muito melhor lendo essa mensagem, porque quando a gente não lê, não tem a noção disso, é que a gente lê o Evangelho, a gente só vê a salvação. A gente só realmente é a mensagem primordial, a salvação. Mas a gente tem que saber por que ele veio na Terra. É porque ele não precisava viver entre a gente. Ele não precisava mandar o Espírito Santo quando ele foi embora. Se fosse só pela nossa salvação, porque Estevão foi salvo também. Ele viu Jesus, não é? Então, eles não tinham essa noção. Então, ele podia nos dar a salvação pela fé, mas sem precisar vir se encarnar, sem viver entre nós, se demonstrar como sendo Deus. Então, vamos ler João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra, já existia. A palavra estava com Deus. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Então, quem é a palavra? É Jesus Cristo, que é o verbo, hein? Então, ele já existia no princípio. A palavra estava com Deus, quer dizer, Jesus estava com Deus. E a palavra era Deus. E Jesus era Deus. Do mesmo jeito que eles são dois, eles são também um só, é um Deus só. Ele existia no princípio como Deus. Então, ele não era um só, ele era dois, eles eram dois, pelo menos, né? Porque ele fala que ele existia com Deus. Né? Ele era Deus e existia com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Agora, vê como é importante isso aí. Por meio dele, de Jesus, Deus criou, mas por meio de Jesus, criou todas as coisas. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, sem Jesus, nada teria sido criado. Aquele que a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. É aquele que é a palavra que possui a vida. Então, através dele que a gente tem a salvação, que a gente tem a vida. Pode ter a vida, não somente através de Deus, através de Jesus, através dessa revelação que foi feita a partir dos evangelhos. Porque no tempo do tabernáculo, não tinha essa revelação. Tinha só a noção que Deus habitava lá. É a noção da lei. Agora, através dos evangelhos, tem a noção da graça e da vida. Através de Jesus. Apesar dele já ter existido. Aquele que a palavra possui a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca consegue apagá-la. Ou, em outras traduções, está escrito, e a escuridão não a entende.
A escuridão é o quê? São as trevas, né? São quem se rebelavam. Eles não entenderam a Jesus, a luz. É por isso que se rebelaram, porque não conseguiram entender. Não conseguiram apagá-la, mas também não entenderam. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem de crer, hein? Ele não era a luz, o João Batista, hein? Mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que iluminava a todos, estava chegando ao mundo. Ele veio para anunciar a chegada de Jesus, né? Após ele. É maravilhoso quando a gente vê como tudo bate com Isaías, que falou, vai ter alguém gritando no deserto, abrindo o caminho, hein? Veio ao mundo que ele criou. A gente lembra que ele falou, foi por meio dele que o mundo foi criado. Não é só Deus que falou, não, foi por meio de Jesus. Por isso que ele fala agora, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. A gente entende agora que quando a gente nasce de Deus, a gente nasce espiritualmente, hein? A gente se torna espiritualmente filho de Deus. A gente não é filho de Deus em carne. A gente já é filho de Deus, mas é nossa alma, né? Vai ser em glória. É por isso que ele fala, a gente não nasceu de carne, né? Não nascer filho de Deus segundo a ordem natural. A gente precisa se converter. A gente nasce segundo a ordem natural, filhos da carne, né? Filhos do mundo, filhos pecadores, filhos corruptos, corrompidos. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então não há ninguém que possa ser filho de Deus sem se arrepender espiritualmente. Não é, agora a gente vai conceber um filho, esse filho vai nascer sem pecado, a gente vai manter ele longe de tudo pecado. Isso não é possível, todos nascem pecadores, porque todos nascem segundo a ordem natural. E para ser filho de Deus, a gente não nasce assim. Tem que se converter e renascer. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Porque antes eles não podiam ver a glória de Deus. Deus era invisível, era espírito, não é? Então ninguém podia ver a glória de Deus. A menos que aconteça coisa grande, mas a própria glória de Deus, não. Deus não era visível. Através de Jesus, em carne e ossos, eles falam, a gente viu a glória. Ele estava ali, palpável, Deus, né? Em carne e osso. E vimos a sua glória, é a glória do Filho único do Pai. João Batista, né? Deu testemunho dele quando disse em voz alta, este é aquele a quem eu me referia quando disse, alguém virá depois de mim, pois mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Claro, ele existia, a gente viu, desde a criação do mundo. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Ninguém viu a Deus, mas a gente viu a Deus através do Filho único, que mantém uma comunhão plena com Deus. Então, é Deus. Através de Jesus, a gente vê Deus. Vimos, ou não a gente, mas eles viram naquela época Deus. Este foi o testemunho de João Batista, hein?
quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Você vê que ele estava muito preocupado, hein, em saber quem era João Batista. Aí eles mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: mas quem é você, João, que está falando dessas coisas lá no deserto, indo para Jerusalém? Ele respondeu com toda a franqueza: eu não sou Cristo. Cristo quer dizer o ungido, hein? O Messias. Em hebraico, o Messias, em grego, Cristo. O ungido de Deus. Eu não sou o ungido de Deus. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias, que ele era visto como um místico porque tinha subido ao céu sem morrer, hein, o Elias, numa carruagem de fogo. Não, respondeu ele. Eu, profeta, por quem temos esperado, esse profeta, presume-se que seria o Isaías, porque o Isaías é o livro o profeta que mais anunciou o Messias, hein? Em quase todos os capítulos, ele está anunciando de uma certa forma, sendo diferente, e todos os acontecimentos que aconteceram com Jesus foram profetizados por Isaías. Tudo exatamente em detalhes, né? A vinda dele, a crucificação, é tudo que ele fez, né? Os milagres, a rejeição, em todos os quase livros de Isaías, capítulos, a gente vê isso. Então eles perguntam: então é o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías mesmo: eu sou a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Isso está no capítulo 40, versículo 3 de Isaías. Então, os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? Porque ele batizava do batismo do arrependimento, hein? João lhes diz: eu batizo em água ou com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, lá no Rio Jordão, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, ele, o Cordeiro de Deus, anunciado como Cordeiro, né, dentro dos livros de Isaías, de outros lugares, Zacarias e outros. Quem tira o pecado do mundo? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele que eu me referia quando diz: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. E eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Você vê o papel de João Batista, como tudo se encaixa maravilhosamente, né, quando ele é anunciado por Isaías, e por que Deus pôs João Batista para batizar Jesus? Era para que Jesus seja reconhecido por Israel. Porque como que ia chegar Jesus sem ninguém o atestar que é ele? Chegar assim, se autoproclamando: oh, eu sou Deus, sou Jesus. Não. Ele veio exatamente como veio antes o João Batista. Ele falou: ele vai chegar, ele chegou, ele o batizou, e lá no batismo ele foi atestado por Deus que ele era o filho de Deus. A gente vai ver isso agora. Então, João, no 32, então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Ela permaneceu. Isso é importante a gente ter essa noção.
O Espírito Santo, ele permaneceu. E não desceu, foi embora. Não, permaneceu. Ele continua todo, a partir daí ele começou um ministério, né? Permaneceu sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer, e não somente descer, mas permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. E não mais só do arrependimento, mas com o Espírito Santo. O Espírito tinha que descer sobre ele e permanecer para poder fazer isso. Eu via isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que é ele o Filho de Deus. Ou quantos testemunhos? João Batista, que batizava, que foi anunciado, que obviamente ele era aquele anunciado por Isaías, ele deu testemunho que ele mesmo recebeu de Deus. Em outros evangelhos, a gente vê que Deus mesmo falou em voz alta: este é meu filho, quando o Espírito desceu sobre Jesus. Então, teve vários sinais, né? 35. No dia seguinte, João estava novamente com dois dos seus discípulos, dos discípulos de João Batista, né? Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. O dia seguinte, ao ouvir isso, os dois discípulos de João seguiram a Jesus, que são os primeiros discípulos que seguiram a Jesus. Né? Nos evangelhos, está escrito que Jesus foi a eles e os chamou. Aqui no evangelho de João, eu acredito que foi assim. Quer dizer, cada um relata do jeito que ele percebe cada evangelho. Né? Mas como João, ele escreveu depois dos outros, eu posso imaginar que realmente foram eles que foram até Jesus. Ao ouvir isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: mestre, Rabi, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Pedro, Simão, e disse: encontramos o Messias, quer dizer, o ungido, Cristo. Então André levou o irmão Simão para conhecer a Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. E quer dizer, tanto Cefas como Pedro, quer dizer pedra. Né? É sobre ti que eu construirei minha igreja, mas não é a igreja dessa forma. Hein? No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: aqui é muito interessante essa parte. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Encontramos aqueles sobre quem Moisés e na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Agora, o importante nesse evangelho de João. João nunca, em todo evangelho, nunca cita o nome de Maria. Ele sempre se refere a Jesus como sendo filho de José. Apesar de não ter sido gerado por José,
mas pelo Espírito Santo, mas ele não quer se referir a Maria, porque ele fala sempre a tua mãe. Quando ele fala de Maria, ele fala a tua mãe, ele nunca fala a Maria. Porque eu acredito que para justamente não idolatrar a Maria, para não dar o crédito, tudo crédito a Maria, porque tem muitos já naquela época, como ele escreveu depois dos outros evangelhos, tem muitos que falavam que Maria era sem pecado, era imaculada. Já tinha essas falas, né, dentro do povo. Então, ele não quis fazer com os 3 outros que tinham escrito os evangelhos, citar a Maria. Então, sempre foi uma mãe, como se fosse meio que desconhecida, né? Se referindo ao pai, a José. Vou reler do 45. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Por quê? Rapidinho, de novo. Porque ele sempre era referido como a uma ovelha, a um cordeiro, e nunca pelo nome. Nunca Isaías falou, é Jesus. Ele não nomeou. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É a cidade de criação de Jesus. Ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, mestre, o Senhor é filho de Deus, rei de Israel. Porque essa conotação de que Jesus fala, não, eu te vi sentado debaixo da figueira. Porque os judeus, os justos, eles iam meditar a lei, a palavra, debaixo das figueiras. Era um lugar, sempre a figueira era um lugar de meditação. Aí quando ele fala, não, porque eu te vi, você é um justo, eu te vi sentado lá debaixo da figueira. Como que ele poderia saber disso, hein? Já que ele era um desconhecido? Ele falou, mas que pode vir de bom lá dos nazarenos? Porque os nazarenos, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Eles não acreditavam em muita coisa, né, profética dos profetas. Então é por isso que ele fala, mas o que vem de bom de lá? E depois, além disso, a gente vê que quando que Jesus ele não conseguiu, dentro da cidade dele, pregar, na verdade, porque ninguém acreditava assim, não ninguém acreditava, mas muito poucos, está escrito, acreditavam em Jesus, porque eles sabiam que ele era o filho de José, e de repente esse filho de José, do carpinteiro, se declarava filho de Deus. Para eles, lá em Nazaré, era bem complicado. E por isso que Nazaré, o nazareno, sempre ficou uma coisa pejorativa, hein? Apesar de não ser, óbvio. Como o Senhor sabe a meu respeito? Jesus respondeu, vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso? Por quê? Eu disse que eu te vi sob a figueira? Você verá coisas bem maior que essa. E acrescentou, eu lhe digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Homem. E realmente é isso que depois se viu, hein? A gente viu, eles viram naquela época, a gente vê até hoje, o céu aberto e os anjos descer e subir. Por quê? Através de todos os milagres que acontecem, não é? Porque antes não acontecia no deserto. É Deus que enviava alguma coisa, mas ninguém podia orar assim, ter essa comunhão com Jesus, como aconteceu. Quando acontece com a gente, tem uma dor ali, em nome de Jesus, agora
eu creio que eu sou curado porque Jesus se encarregou de todas as minhas enfermidades. Então, eu vou ficar aqui para hoje, porque eu fiz um prólogo meio comprido, mas da próxima vez vou ler talvez 2 ou 3 capítulos para a gente poder avançar mais adiante rápido e passar o Evangelho sem fazer um estudo. Mas hoje foi muito bom a gente ler a respeito do tabernáculo, hein? E da mensagem para a gente entender a mensagem completa do Evangelho e não somente a salvação. Então, vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua vinda, pela essa mensagem de boas novas. Eu te peço, Senhor, que ao longo destes cultos que a gente vai ter na leitura desse Evangelho de João, a gente possa entender a grandeza dessas boas novas, dessa mensagem são os teus evangelhos, especialmente agora esse Evangelho de João, que a gente possa entender essa profundidade, a largura, a altura do conteúdo dessas boas novas, Senhor. Porque os evangelhos são muito além da mensagem da salvação. Elas são a mensagem que o Senhor está vivo, ressuscitou, é que está vivo nos nossos corações, é que nós somos o teu templo, Senhor. Nós somos o local, o lugar de adoração, nós somos o lugar de louvores, somos nós mesmos. Não há lugar físico de louvor, não há lugar físico de adoração, mas nós somos o templo, o tabernáculo, nós somos os sacerdotes, os servos, é quem pode te adorar. É aqui, é conosco, é dentro do nosso coração que o Senhor encontra o seu lugar e a sua morada. A casa do Senhor somos nós somos o templo do Senhor. É essa mensagem que o Evangelho quer trazer para toda a humanidade, para que a gente não continue com toda essa idolatria, Senhor, de que a gente encontra nesses templos construídos por mãos humanas, esses templos frios feitos de pedras, mas que a gente vai ver ao decorrer desse evangelho que nós somos essas pedras vivas, Senhor, que nós temos nosso coração de carne te hospede, Senhor. E a gente quer, Senhor, te receber em nossos corações. A gente quer, Senhor, ser renascido espiritualmente e não de carne, Senhor. Como o Senhor falou, nós somos alma, Senhor, e não somos feitos de carne. Para viver na tua glória, a gente precisa viver em alma e espírito, Senhor. É isso que a gente quer. Senhor, eu coloco entre as tuas mãos todos os meus irmãos aqui. Te peço também de abençoar especialmente o Arthur, que fez aniversário esse mês. A gente vai poder ter a alegria de festejar hoje, todo mundo junto, essa alegria de poder celebrar a vida, Senhor, que Deus deu para Arthur, Senhor, esse privilégio que a gente tem de poder tê-lo entre a gente, Senhor. Que a gente possa sempre servir como servos do Senhor, e que a gente possa dar toda a atenção nele, que nele assim possa se espelhar na gente e em você, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a ti. Amém. Obrigado, Senhor.